Olá pessoal, aqui é a professora Marciene Dantas e hoje vamos conversar sobre biotecnologia, que é a tecnologia baseada nas ciências biológicas, qualquer que seja o ramo, qualquer que seja o nível, seja molecular, celular, morfofisiológico, ecológico, reprodução genética. É na biotecnologia que nós vemos algumas técnicas como DNA recombinante, terapia gênica, edição de genes, clonagem, transgênicos. E hoje vamos estudar dois pontos importantes que são bastante cobrados nos vestibulares, no Enem. São os testes de DNA e células-tronco. Bom, gente, os testes de DNA são atualmente o método mais seguro para a identificação de pessoas. O DNA é um ácido nucleico, é o ácido desoxirribonucleico encontrado em todos os organismos existentes, podendo ser localizado no interior do núcleo dos eucariontes ou no próprio citoplasma dos procariontes. E aí vale lembrar que o DNA nos seres eucariontes não está apenas no núcleo, não pode ser encontrado apenas no núcleo. Existem organelas citoplasmáticas, como as mitocôndrias, que apresentam DNA próprio, ok? Então, assim, a partir do teste de DNA, é possível identificar o vínculo de parentesco entre pessoas, como os testes de paternidade, e esclarecer uma possível participação em um crime, como um estupro, por exemplo. Bom, vamos analisar aqui, vamos ver os ácidos nucleicos, antes da gente adentrar no teste de DNA propriamente dito. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Ambos são constituídos de nucleotídeos. E esses nucleotídeos são formados aí por um grupo fosfato, pentose, e essa pentose é um carboidrato, é um monossacarídeo, que pode ser ribose no caso do RNA e a desoxirribose no caso do DNA, e bases nitrogenadas. Nessa figura, podemos observar aqui em cima as bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas podem ser classificadas como pirimidinas ou purinas. As pirimidinas são assim classificadas porque elas apresentam um anel composto de 6 átomos de carbono e nitrogênio. São elas a citosina, timina e uracila. Já as purinas apresentam 2 anéis, um composto de 6 átomos fusionados a outro anel composto de 5 átomos. São elas a adenina e guanina. Essas bases nitrogenadas estão ligadas aqui a uma pentose. Essa pentose, gente, pode ser, como eu já tinha falado para vocês, uma desoxirribose ou uma ribose. Aqui do lado nós temos um esquema desse nucleotídeo e especificamente aqui a pentose, onde nós temos os seus carbonos enumerados. No carbono 1 está ligado aqui a base nitrogenada. E aí nós temos esse carbono 1, o carbono 2, carbono 3, carbono 4 e o carbono 5. Analisando esse carbono 2 aqui, nós podemos observar que na desoxirribose não há uma hidroxila. Então, a diferença entre essas pentoses, a desoxirribose e a ribose, é que na desoxirribose há um hidroxila a menos. E aqui em cima nós temos um grupo fosfato. Esse grupo fosfato está ligado aí ao carbono 5 da pentose. Esse grupo fosfato ele pode estar ligado ao carbono 5, como também ele pode se ligar ao carbono 3. Aqui nós temos as bases nitrogenadas da molécula DNA, que são elas adenina, guanina, citosina e timina. Nessa figura aqui, nós podemos observar que a base nitrogenada timina liga-se à adenina, através de pontos de hidrogênio, ligação dupla. Mais abaixo, nós podemos ver a citosina ligando-se à guanina, através de uma ligação tripla de pontos de hidrogênio. E assim é na molécula do DNA. Timina se liga à adenina, citosina se liga à guanina. Analisando aqui as cadeias principais, composta aqui pela pentose e o grupo fosfato,
nós podemos observar que esse grupo fosfato, em uma pentose, se liga ao carbono 5, enquanto na outra pentose do nucleotídeo seguinte se liga ao carbono 3. Isso aí é importante, né? Porque isso acontece nas duas cadeias da molécula de DNA e é importante porque é uma característica dessa molécula que nós costumamos dizer que apresenta cadeias antiparalelas à molécula de DNA. E aqui do lado nós temos o esquema da molécula de DNA que nós costumamos chamar de dupla hélice. Esse é um modelo proposto por Watson e Crick, em que simula uma escada retorcida, onde os degraus seriam aí as bases nitrogenadas, né, se ligando, e os corrimãos seriam aí a pentose e o grupo fosfato. Aqui nós temos a molécula de RNA, que é diferente da molécula de DNA, é uma fita simples. A molécula de DNA é uma fita dupla, é uma dupla hélice. E as suas bases nitrogenadas. Lá na molécula de DNA, nós temos timina. Aqui na molécula de RNA, tem-se uracila. Essa molécula de RNA, gente, ela é sintetizada a partir da molécula de DNA. Isso nas células eucarióticas acontece no núcleo. E aí, através de um processo que nós chamamos de transcrição. E aí podem ser sintetizados 3 tipos de moléculas de RNA. O RNA ribossômico, o RNA mensageiro e o RNA transportador. Esses 3 tipos de RNA, uma vez sintetizados no núcleo, eles passam para o citoplasma através dos poros da carioteca, que é a membrana nuclear que envolve ali o material genético. E chegando no citoplasma, esses RNAs vão sintetizar proteínas, eles vão participar da síntese proteica. Bom, gente, a estrutura do DNA é altamente conservada entre os organismos, inclusive com longos trechos idênticos. Essa conservação da molécula de DNA está relacionada à sua função, que é armazenar e transmitir informações genéticas. Se a gente for aí lembrar as reproduções sexuadas, por exemplo, em reproduções sexuadas, por exemplo, os gametas, que são células reprodutoras, levam parte do código genético na forma de DNA, contido ali nos cromossomos, né? O qual, após a fecundação, forma o DNA completo do descendente, que passa a se desenvolver. Ou seja, se a gente pegar como exemplo aqui a espécie humana, todas as células somáticas da espécie humana, de um ser humano, apresenta 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos homólogos. Os nossos cromossomos, eles ocorrem aos pares, né? Cromossomos homólogos são cromossomos semelhantes e que carregam os genes para as mesmas características. Isso porque as nossas características são definidas por pares de genes ou influenciados por pares de genes, tá ok? Então, o que acontece? As células somáticas apresentam esses 23 pares. Na formação dos gametas, esses pares de cromossomos, eles se separam e vão para cada gameta. Então, o espermatozoide ele vai apresentar 23 cromossomos, contendo ali os genes que vão definir características. O ovócito, o óvulo, apresenta também 23 cromossomos. E a partir do processo de fecundação, vai restabelecer o número de cromossomos total da espécie, formando-se aí o zigoto, não é? Então, é devido a essa herança de trechos de DNA da nossa mãe e do nosso pai, né, origem paterna e materna, que é possível determinar a paternidade de indivíduos, ok? Dentro da molécula de DNA dos mamíferos, existem pequenas sequências chamadas de VNTR, que traduzindo para o português, são repetições de sequências de números variáveis. Olha só, gente, cada pessoa tem um padrão específico de repetição dessas unidades que é herdado dos pais. Portanto, um dos métodos de identificação do parentesco entre 2 ou mais pessoas é analisar esse tipo
esse padrão repetitivo é herdado através de sondas capazes de detectar essas sequências, ok? O uso das VNTR diminuiu o tempo de espera para o resultado do exame, já que diminuiu a quantidade de DNA para ser analisado. Portanto, atualmente, não é preciso analisar todo o genoma dos indivíduos que serão submetidos ao mapeamento genético. Não, basta analisar apenas regiões de VNTR. E aí, gente, quais são as etapas do teste de DNA? Olha só, o procedimento experimental é chamado de DNA fingerprint, que é a pressão digital do DNA. A primeira etapa do exame, do teste de DNA, consiste na coleta das amostras de todos os indivíduos ali relacionados. Essas amostras podem ser a partir de sangue, pelos, fios de cabelo contendo o bulbo, né, a raiz, pedaços de pele, esperma. Gente, todo e qualquer material que contenha células dos indivíduos, ok? Uma vez coletadas as amostras, elas passam por processos de extração e purificação do DNA. É a segunda etapa. Para que isso? Né? A fim de que, ao final dos processos, apenas o DNA dos indivíduos possa ser submetido às demais etapas, às etapas seguintes. Então, assim, após a purificação, o DNA de cada indivíduo é colocado separadamente em contato com enzimas de restrição. E aí é a terceira etapa. O que é que essas enzimas de restrição fazem? Essas enzimas têm a capacidade de clivar, ou seja, quebrar a molécula de DNA ao encontrar sequências específicas de pares de base, formando assim um conjunto de moléculas de DNA separadas em vários pedaços de tamanhos variados, ok? E aí o que é que acontece, gente? Uma vez que o DNA de todos os indivíduos esteja fragmentado, as amostras serão submetidas a um processo de separação chamado de eletroforese. Olha só, aqui eu tenho um equipamento de eletroforese em gel. A eletroforese, gente, faz com que as moléculas carregadas migrem de um polo a outro dentro do gel de eletroforese, ok? Quando submetidas a uma corrente elétrica. Então, elas partem do polo negativo para o polo positivo. Ao longo dessa migração, as moléculas menores de DNA tendem a correr mais rápido para o polo oposto, enquanto as moléculas maiores, mais pesadas, devido à sua capacidade em se moverem com o pulso elétrico, acabam não correndo tão rapidamente. Ok? E aqui nós temos um exemplo de um gel de eletroforese corado. Olha só, ao final da corrida, percebam comigo, ao final da corrida, as moléculas menores tendem a se localizar aqui na região mais baixa do gel, enquanto as moléculas maiores tendem a se concentrar na região inicial da corrida, localizada na parte superior do gel, ok? As concentrações dessas moléculas formam bandas ao longo do gel que, ao ser corado com corantes específicos e submetidos à luz UV, pode ser analisado, tá bom? Bom, então vamos aqui para a interpretação do teste de DNA. Aqui eu tenho um esquema simulando um teste de paternidade por análise de DNA. Então, o que é que a gente precisa primeiro entender, né? Olha só, aqui na primeira coluna nós temos o DNA da criança, a segunda coluna o DNA da mãe, a terceira e a quarta colunas nós temos os DNAs dos possíveis pais, ou seja, o pai 1 e o pai 2. O que é que a gente primeiramente precisa entender, né? Que o DNA da criança, ele vai ser formado a partir de material genético proveniente da mãe e de material genético proveniente do pai. Então, quando a gente analisa um segmento de DNA, ele pode ser herdado da mãe, ou pode ser herdado do pai, ou pode ser herdado de ambos, ok? Então, vamos ver aqui esses segmentos 1 e 2 da criança, do DNA da criança.
Se a gente observar, esses dois segmentos eles foram herdados da mãe. São segmentos de DNA, ok? Então, eles foram herdados da mãe. Por que a senhora diz isso, professora? Porque se você analisar os possíveis pais, eles não têm esse segmento corado aí, ok? O segmento 3 da criança, ele pode ter sido herdado aí do possível pai 1, já que a mãe não tem esse segmento aí corado, tá bom? E o possível pai 2 também não. Então, já traz aí uma possibilidade para esse pai 1, tá? O segmento 4, né? Ele pode ter sido herdado da mãe, mas aqui dos dois possíveis pais. O segmento 5, ele foi herdado da mãe, porque os possíveis pais não têm. O segmento 6, a mãe não tem, mas aí aparece no possível pai 1, tá bom? O segmento 7, ele foi herdado da mãe, né? E aparece aí no possível pai 1. E o segmento 8, ele não foi herdado da mãe, mas aparece no possível pai 1. Então, considerando esse esquema aí, quem é o pai dessa criança? E aí a gente pode afirmar, né, que é o pai 1. Por quê? Analisando aí os segmentos que foram compartilhados, existe mais compartilhamento com a criança do possível pai 1 do que do possível pai 2. Tá bom? Bom, gente, existem fatores que podem interferir no resultado de teste de DNA, né? O primeiro deles que eu coloquei aí, ó. Caso algum dos indivíduos já tenha feito transfusão de sangue, isso pode interferir e isso deve ser avisado no laboratório, tá bom? Erros na manipulação da amostra podem causar falsos negativos, ou seja, quando o resultado do teste é negativo, mas deveria dar positivo, tá? Outro motivo para falso negativo é a incidência de mutação, mas isso é um fato muito raro de acontecer. Um resultado falso positivo, ou seja, quando o resultado deu positivo, mas não deveria, ocorre apenas por erros na interpretação ou uso de técnica inadequada, usando poucos marcadores genéticos, por exemplo. E aí, gente, tem um caso interessante, que são os gêmeos univitelinos, ou seja, os gêmeos idênticos, né? Quando o DNA de ambos os irmãos é idêntico. O procedimento para conseguir diferenciar um DNA do outro é mais complexo e demorado. Praticamente todo o genoma precisa ser analisado de ambos os irmãos a fim de buscar mutações que possam ser semelhantes a da amostra comparada, tá bom? E aqui vamos para as células-tronco, né? As células-tronco, também conhecidas como células-fonte, é um tipo muito específico de célula que são capazes de dar origem a outras células, desempenhando um importantíssimo papel na reposição celular e na regeneração tecidual. Mais especificamente, para uma célula ser considerada célula-tronco, ela deve obrigatoriamente apresentar essas duas características, ou seja, divisão contínua e capacidade de diferenciação. Mas aí, como é que essas células-tronco surgem, né? Olha só, gente, o surgimento dessas células se dá da seguinte maneira. A gente sabe que o espermatozoide fecunda o óvulo, dando origem ao que nós chamamos de zigoto, certo? Certo. O zigoto, ele sofre sucessivas divisões mitóticas, até formar uma massa celular. Espera aí, professora. Divisões mitóticas? Sim. Divisões mitóticas são divisões em que uma célula dá origem a duas com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. Tá? Então, esse tipo de divisão celular, ela caracteriza aí o crescimento de indivíduos, regeneração de tecidos, em organismos unicelulares, multiplicação desses organismos, ok? Então, o zigoto, ele sofre sucessivas divisões mitóticas e forma uma massa, uma bola de células, que se diferenciam, originando aí os folhetos embrionários, que em seguida vão se diferenciar em tecidos,
que vão formar órgãos, sistemas, até um organismo completo, certo? Certo. Pois bem, essas células originadas da mitose do zigoto são as células-tronco, que também são chamadas de células-mãe, tá bom? Então, as células-tronco surgem das mitoses do zigoto. E aí, gente, olha só, elas são células muito simples que têm a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo de célula, formando qualquer tipo de tecido. Então, nesse esquema aí, eu estou mostrando que as células-tronco podem formar neurônios, pode formar células do sangue como as hemácias, hepatócitos, né, células do fígado, células cardíacas. E aí, essas células-tronco, elas podem ser classificadas em células-troncos embrionárias, né, e células-tronco não embrionárias ou adultas. As células-tronco embrionárias são retiradas de embriões, ou seja, etapas iniciais do desenvolvimento fetal, e possuem alta capacidade de diferenciação, ok? E elas podem ser totipotentes ou pluripotentes. As células-troncos totipotentes são encontradas nas primeiras divisões mitóticas, né, do embrião, por volta do 3º ou 4º dias depois da fecundação, quando o embrião está com aproximadamente aí 32 células. Então, é na fase de blastômeros, que a gente chama, né? Essa fase inicial aí que ocorre no zigoto, formando, quando esse zigoto ele passa a se dividir, forma justamente esses blastômeros, ok? E aí, gente, esse tipo de célula-tronco é capaz de se diferenciar em qualquer tipo de tecido, inclusive na placenta e anexos embrionários. Já as células pluripotentes, né, células-troncos pluripotentes, também são capazes de se diferenciar em qualquer tecido do organismo, com exceção, aí que eu coloquei para vocês, da placenta e dos anexos embrionários, ok? Elas são retiradas do embrião por volta do 5º dia depois da fecundação, quando esse embrião tem aproximadamente aí 64 células e está na fase aí de blastocisto, ok? Bom, as células-tronco não embrionárias ou adultas são células-tronco retiradas do organismo já formado. Ou seja, pode ser retirado da medula óssea, do fígado, do sangue, cordão umbilical, placenta. E essas células-tronco, elas são chamadas aí de adultas por não terem mais capacidade, não ter mais a alta capacidade de diferenciação. E, portanto, elas são chamadas de multipotentes, tá bom? Estudos com células-tronco. Gente, em países onde os estudos com células-tronco são permitidos, elas estão sendo utilizadas em caráter experimental no tratamento de diversas doenças, como câncer, doenças do coração, doenças hepáticas, Alzheimer, diabetes, né? Entre outras tantas. Porém, existe um problema, né? O uso de células-tronco embrionárias é um fator ainda muito polêmico. Por quê, gente? Olha só, a retirada dessas células tem a ver com a destruição do embrião. E para muitos, o embrião é considerado uma vida que se encontra em formação. Então, seria a destruição, seria matar, né? Tirar a vida de um organismo, de um ser. E isso aí já é um ponto a ser discutido pela bioética, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado e vamos aos exercícios, tá bom?